e que em nossos lábios sempre tem uma palavra de gratidão, dizendo: obrigado, Jesus. Nós te louvamos, nós te amamos. Oferta maior não há, Deus. E que essa inspiração, ó Deus, daquilo que aconteceu na cruz, no Calvário, seja para nós, Pai, uma inspiração para toda a nossa vida. A cada momento, ó Deus, tenhamos a consciência de que tudo, ó Pai, que poderíamos te entregar, poderíamos te dar, poderíamos trazer ao altar, ainda é pouco. Ó Deus, que o Senhor, ainda assim, não olhe, ó Deus, para isso, mas olhe para o nosso coração, olhe para a nossa fé, olhe para a nossa decisão, olhe para a nossa escolha, olhe, ó Deus, para cada um de nós que tem, ó Deus, buscado a sua face, buscado, ó Deus, ser fiel, assim como o Senhor é, e buscado, ó Deus, andar em amor, porque isso que apresentamos aqui diante do teu altar não é um dinheiro, não são espécies, não são moedas, não, Senhor, é a expressão do nosso amor, da nossa dependência e da nossa suficiência que vem do Senhor. Reconhecemos isso, Pai, e sabemos, ó Deus, que temos colocado, investido no bom terreno, e aquilo que temos pedido segundo a Tua palavra, receberemos, aquilo que temos buscado, encontraremos segundo a Tua palavra, e essa porta, Pai, segundo a Tua palavra e segundo a Tua mão poderosa, ela há de se abrir, Deus, no tempo do Senhor. Nós declaramos isso para o Teu louvor, e declaramos que essa semeadura vai prosperar, vai ser multiplicada, vai crescer na sua casa, haver mantimento. Deus, o Evangelho será pregado, ó Deus, o ministério de Cristo aqui na terra vai crescer, e muitas famílias se renderão ao senhorio de Cristo, para o Teu louvor, para a Tua glória. Abençoa as nossas casas, as nossas famílias, sê conosco, Pai, em nome de Jesus, e toda a igreja diga graças a Deus, diga glória a Deus, diga assim: eu tomo posse de toda a bênção, de toda a promessa da palavra de Deus sobre a minha vida. Aleluia. Será que você pode aplaudir o Senhor Jesus? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Você pode tomar o seu lugar. A irmã Conceição, ela tinha me pedido, não sei se ela está por aí, para que os juniores pudessem permanecer hoje nesse culto, que é o encerramento da campanha. E eu pedi para os líderes fazerem uma santa convocação aos seus liderados, para que pudessem estar participando aqui do culto. Amém? Então, verifique, porque eu tinha pedido para que os juniores permanecessem aqui embaixo. Amém? Por favor, alguém verifique ali. Eu pedi para que eles ficassem. Nós vamos ter alguns testemunhos, vamos ter a palavra de Deus e vamos ministrar nessa noite. Amém? Amém, queridos? Quantos aqui tem expectativa no seu coração nessa noite? Dá um glória a Deus aí, bem alto. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, durante essas semanas, nós experimentamos o mover de Deus nessa campanha, experimentamos a palavra de Deus, que ela foi liberada em nossas vidas, e temos experimentado ainda, porque Deus está aqui no nosso meio, e Deus ele vai continuar nos abençoando segundo a sua santa e bendita palavra. Amém? Você crê na palavra de Deus? Então pega a sua Bíblia aí, segura na sua mão e diga assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E diga assim: eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Amém? Queridos, então por isso nós andamos por fé, porque a Bíblia é o manual de Deus para nós andarmos por fé, andarmos crendo, andarmos com esperança. E aí, queridos, quando nós andamos assim e declaramos isso, nós vemos o milagre acontecer. Amém? Quando o difícil se torna impossível, aí Deus começa a agir. Então muitas vezes na nossa vida a gente depara com situações difíceis, e para o homem parece ser impossível. Aí Deus começa a agir em seu favor. E parece, depois de você passar pela prova e ser aprovado, você obtém o testemunho
do milagre de Deus na sua vida, e você começa a glorificar o Senhor. E isso é um prazer no coração de Deus. Toda vez que nós recebemos uma bênção de Deus, nós devemos compartilhar. Toda vez que nós alcançamos um milagre, alcançamos uma provisão do Senhor, nós temos que testemunhar. Então é isso que nós vamos fazer nessa hora. Amém? Nós temos vários testemunhos. Eu queria começar pela irmã Sandra. A irmã Sandra compartilhou lá na célula dela de algo que Deus proveu nesses dias, nessas semanas. Era algo assim praticamente impossível, né? E ela vai contar aqui em rápidas palavras, porque tem muita gente para dar testemunho, mas eu tenho certeza que vai edificar a sua vida, né, irmã Sandra? Em nome de Jesus. A paz, igreja. Então, vou tentar resumir, né, porque são muitos os feitos de Deus. Na minha vida, principalmente, esse é só um, porque são muitos, gente, dá para escrever um livro. Eu sou abençoada. Então, há pouco tempo, né, o mais recente, foi um milagre que aconteceu na minha vida, na parte financeira. E Deus opera em todas as áreas, né? Mas nessa área realmente foi assim, uma coisa para dar testemunho para as pessoas que convivem comigo ver também, ficar admirado o que Deus faz. Eu tinha ouvido uma palavra onde o pastor falava que nós somos agentes de milagre. Nós devemos crer, né? Como o pastor falou, bater, pedir, né? Que o milagre vem. Então, eu estava passando por uma dificuldade financeira e pagando atrasadas as parcelas da minha moto. Pagava, inteirava 3, eu pagava uma para não dar busca e pressão. E passando apertada mesmo. E teve um mês que eu não tinha para pagar nem a terceira. Eu estava muito apertada. E o pessoal do banco me ligava, eu já olhava o 11 lá no celular, falava, não vou atender não, que é da financeira. Falei, não, mas eu tenho que enfrentar, né? Aí atendi, e o que acontece? Ele me fez uma proposta para quitar as parcelas em atraso, que o valor, eram 3 parcelas, o valor dava de 2 só. Então, além de não ter juros, estava mais barato que o valor principal da dívida, né? Que era um milagre. Aí, só que o dinheiro, tinha que pagar num dia que eu não ia ter dinheiro, não era época nem de pagamento nem de vale na empresa que eu trabalho. Eu falei, não, moço, não sei, eu vou ver o que eu faço. Ele falou, não, eu vou te fazer uma segunda proposta para você estar quitando o contrato. Eu falei, moço, mas como assim? Eu não estou tendo dinheiro para pagar as parcelas, vou pagar a quitação do contrato. Falar em valores para os irmãos entenderem o tamanho do milagre. Dava R$ 9.700 para quitar as parcelas tudo, né? Ele me fez a proposta de 2.200. E eu sem dinheiro, irmãos, calma. Falei, e agora, né? Não tenho dinheiro, o que eu vou fazer? Primeiro eu fui orar, eu fiquei 3 dias. Eu lembrei da rainha Esther, né? Que ela chamou o povo para orar na dificuldade e jejuar por 3 dias. E eu fui orar de madrugada e o jejum por 3 dias. Eu ajoelhava em cima do carnê da moto e orava. Eu falava, Senhor, se o Senhor deu, né, a condição do milagre, o Senhor vai me dar a condição de pagar. E fui procurando com um, com outro, né, com muita vergonha, porque pedir dinheiro emprestado não é fácil, é vergonhoso. E consegui. Meu pai me arrumou um pouco emprestado, o Marcos me arrumou o outro, não deixou nem eu pagar juros, porque eu ia pegar de uma forma de pagar juros, me arrumou sem juros, e eu quitei as parcelas da moto, estou com ela quitada. Então, realmente é um milagre. A paz amada. Deus abençoe. Glória a Deus. Queria chamar aqui a Sara. Sara tem um testemunho também de cura. Deus operou uma cura milagrosa na vida dela, assim como Deus operou na vida da Sandra, em uma área específica, né, trazendo um milagre. Como que uma dívida, quer dizer, um contrato, já não era nem mais a dívida, era o contrato total, né, de 9.000 e poucos reais, cair para 2.000 e poucos reais para ser quitado. Isso é Deus agindo, né? E a Sara também tem algo para contar, né, querida? Paz do Senhor, igreja. O meu testemunho é de cura. Eu estava com infecção de ouvido e de garganta. Tem umas 3 semanas. Aí eu estava aqui, ia ter o reencontro do acampamento de adolescente. E eu estava sentindo muita dor, estava custando a falar. Aí eu estava conversando com a Gisele pelo telefone. Aí eu falei assim, não, Gisele, eu não dou conta de ficar na igreja que eu tinha célula. Eu falei assim, eu vou embora. Aí ela falou assim, não vai, vamos orar. Eu falei, não, então tá, vou te esperar e a gente ora. Aí ela chegou, a gente foi lá em cima, aí ela leu um versículo lá, Isaías 53, 5, eu acho.
que fala que quando Jesus veio, pela pisadura dele, a gente foi sarado, foi curado. Aí a gente orou. Aí ela falou assim, Sara, amanhã você vai acordar e meu rosto assim, estava cheio de bolinha, que eu estava com alergia do remédio que eu estava tomando. Aí ela falou assim, amanhã na hora que você acordar não vai ter nada. Eu falei, amém. Aí eu fui embora, eu fiquei na cela, aí parou de doer minha garganta. Aí no domingo eu acordei cedo, aí eu passei a mão assim no rosto, não tinha nada, gente. Aí eu corri no banheiro, eu falei, não, mentira, eu vou lá ver. Aí chegou lá no banheiro, não tinha nada, eu mandei mensagem, falei assim, Gisele, eu fui curada. Aí ela, não, então, viu, sua fé te salvou. Eu falei, amém. Amém, glória a Deus. Deus é fiel. Diga para o seu irmão assim, Deus é fiel. Aleluia. Cadê o Lucas? Lucas tem um testemunho maravilhoso também de Deus na vida dele. Na verdade, como a irmã Sandra disse, é um testemunho de vários, né? Na verdade, um testemunho. E o Lucas e a Josi vão estar aqui no altar de Deus. E fizeram uma correria para estar aqui, mas falaram assim, não, pastor, nós não abrimos mão de dar o testemunho para edificar a igreja, não é verdade? Aleluia. Paz à igreja. Na verdade, meu testemunho ele é um pouco prolongado, porque isso aqui é bênção de Deus para a minha vida, né? Presente de Deus, né? Então, a minha família hoje é uma bênção que Deus tem derramado na minha vida, né? Então, são 4 anos e meio de quase 5 anos de conversão, né, aqui na igreja, né? E com o passar desse tempo, Deus tem me presenteado. E eu vim pensando no meio do caminho, o que mais eu falaria, né? Que não é só o que aconteceu na semana passada, né? Então é durante esses quase 5 anos de conversão. Além do casamento, né, da minha esposa, além da Ana Júlia, né, teve cura da Josi, de várias enfermidades que ela teve, né, pedra nos rins, que ela expeliu pedra de 8 milímetros, que o médico falou que era impossível, né, que sairia essas pedras, que teria que fazer uma cirurgia, né, nós perseveramos com Deus e conseguimos vitória também, porque isso é vitória, né. É bênção na nossa vida, né? É bênção na vida da Josi, essa enfermidade sendo curada, né? Então, assim, Deus ele tem nos dado muitas vitórias, né? E assim que nós casamos, nós colocamos em oração também em trocar o carro, né? Porque aquele carro, o Corsinha vinho que eu tinha aí, acho que muita gente conhece ele. Valdir disse que semana passada passou no Bretas do Custódio, falou assim, você estava lá, irmão? Tava. Você não vai ver mais lá não, viu? E nós colocamos em oração, né, na troca do carro, né? Que tinha, acho que uns 15 anos que eu tinha aquele carro, né? Tinha uns 15 anos que eu tinha aquele carro. Aí, eu era muito tímido de chegar a algum lugar e passar documento e falar alguma coisa, e medo de alguma rejeição. Aí semana passada, retrasado, um amigo meu falou que tinha no feirão do Chevrolet e conseguiu comprar o carro. Eu falei, eu vou ligar lá para saber se ainda está na promoção, né? Se eu conseguia fazer, né? E a minha sogra tinha disponibilizado, até eu vender o carro, ela disponibilizou a entrada do carro. Eu falei, não, eu abençoo, né? Aí liguei na Chevrolet, a menina falou que com a entrada que eu ia dar, dava tanta, a parcela ia ficar no valor legal para a gente pagar, né? Eu falei assim, hoje é dia 30, né? Amanhã é feriado, dia 2 eu vou ir. Ela falou assim, o preço até hoje, isso eu faço até hoje. Eu falei, então pode deixar que não vai dar para mim não tem jeito de eu sair daqui não, do serviço. Ela falou, passa para mim por telefone o que eu preciso. Aí passei, né? Liguei para a Josi, ainda peguei alguns dados dela, né? Aí ela falou, deixa eu confirmar só o seu cadastro, ver se vai dar certo, eu te ligo. Aí passou meia hora, ela ligou e falou assim, agora você só traz o xerox do documento, porque deu certo, semana que vem você pega o carro, né? Ela vai, mentira, né? Não acredita. Então assim, gente, Deus ele é fiel conosco, né? E eu tenho, essa semana, no Café com Deus, o Anderson frisou muito bem a respeito da obediência, né?
O filho que é obediente com o pai, ele tem tudo com o pai. Então, assim, gente, eu falo, um dia a pastora pregando aqui, e antes de eu me converter, a única coisa que vinha na minha cabeça era, antes da minha conversão, aonde está escrito na Bíblia de eu dar 10% do meu salário para Deus? Eu sempre falava isso. Até o dia de eu conhecer a verdade e a verdade me libertar. Amém? Aleluia. A irmã Maria Valdete está aí para dar o testemunho. Ali, amém. Falei que eram muitos testemunhos, amém? Fora os que não me falaram, né? Os que não me falaram, os líderes. Eu não sei se tem mais algum testemunho aí, né? Que não deu tempo de passar. Mas nós vamos ver se dá tempo de você testemunhar aqui, em nome de Jesus. Aleluia. Pai do Senhor, irmãos. Eu tenho pouco tempo que estou na igreja. Eu vim primeiro para a célula, depois vim para a igreja. Porque a Goretinha, nós somos amigas de muitas datas. E um dia, ela passando perto da minha casa, ela me convidou. Vamos na célula. É um momento tão agradável lá. E ela me chamou e eu fui. E da célula eu vim para a igreja e estou aqui. E em pouco tempo, Deus tem feito muitas coisas na minha vida. Eu estou no deserto, mas dando glória a Deus. E na semana dessa campanha, primeiro eu vou contar um antes, né? Em julho, eu estive na minha cidade, que eu sou de Fortaleza. E eu trabalho, né, sou funcionária pública, e sempre eu tive um desejo no meu coração, quando eu aposentar, voltar para a minha terra, ser útil ao meu povo lá. E eu na praia, assim, sonhando acordada, né? Eu sempre falava, Deus, eu tenho muita vontade de ter uma pousada. Os estrangeiros chegam no Nordeste, constroem casas lindas, maravilhosas, e a gente dá terra. Eu quero uma pousada. E adormeceu aquele sonho no meu coração. E voltei para cá, né? E o meu carro estava dando muita mecânica, né? Eu falei assim, eu vou comprar outro carro porque eu preciso ter um carro para andar, né? E na semana que eu estava fazendo a campanha, Impossível e Deus Pode, eu falei, não, mas que campanha maravilhosa, eu vou guardar isso no meu coração. E eu tinha conversado com alguns corretores da minha cidade, que são colegas de infância lá, que eu tinha vontade de comprar um terreno na entrada da cidade, porque era impossível comprar no centro da cidade e muito pior na beira-mar, que era em torno de R$300 uma área para fazer uma pousada, né? 300 mil, 300 mil. E aí, quando eu comprei meu carro, a primeira coisa que eu fiz, trazer para o pastor ungir. E Deus usou a boca dele, grandemente. Quando ele começou a orar e terminar, Deus colocou no meu coração que aquele carro era uma semente. Eu falei, gente, uma semente, um carro? Se é semente, eu não posso usar. E eu fiquei com medo até de dirigir aquele carro. Eu só voltei para casa e no outro dia eu fui no aniversário de 15 anos de uma colega minha, do filho da colega minha, e guardei o carro. Eu falei, será que porque eu não tenho seguro, então eu vou deixar para fazer o seguro do carro, porque eu não posso andar com o carro sem seguro. Imaginei dessa forma. E deixei o carro em casa, né? E todo mundo fala, é verdade que você comprou um carro? O pessoal do meu trabalho. E comprei, mas só vou trazer para vocês verem quando eu estiver no seguro. E aí foi, e eu na campanha, impossível, mas Deus pode, né? Na semana que o pastor Gil, na outra semana, a mamãe me liga, filha, o Moab quer falar com você, tem uns terrenos baratos para você. Disse, mamãe, mas eu não posso mais comprar, porque eu já comprei um carro. Não, mas ele quer conversar com você. Então, à noite, quando eu chegar do trabalho, a senhora pede para ele me ligar. E aí foi. Quando chegar à noite, ele fala, Valdete, tem uns terrenos próximo lá onde seu pai tem alguns, porque o prefeito da cidade recebeu uma verba do governo federal para construir uma universidade. Eu disse, o quê? Sério, lá naquelas terras lá, onde ninguém dava nada. O Vale dos Ossos Secos, gente. E aí, meus irmãos, eu falei, mãe do céu, então faz o seguinte, eu preciso vender o carro, que era em torno de 60 mil a área lá, né? Que não era só um terreno que eu precisava, né? Eu falei, Deus, não é uma pousada, já é um centro comercial. Aí, de repente, eu falei, faz o seguinte, eu vou
me dá uma semana para me pensar. Depois eu te ligo. Falei, tá certo. Eu liguei para a mamãe. Disse, mamãe, vai lá. Eu não posso fazer nada no escuro, que eu não conheço nada, eu não entendo nada de terra, né? Você vai lá, arruma outro corretor, para ele te orientar e me ligar e falar se realmente lá é próximo essa universidade onde vai ser construída. E assim foi. Mamãe arrumou outro corretor, foi lá na área, e aí na hora lá ele ligou para mim. Realmente, Valdete, a área aqui é valorizada, porque se vai construir a universidade, vai ter comércio, vai ter tudo. E as pessoas mais influentes já compraram a área próxima. Os terrenos que ele quer te vender é mais embaixo. Mas eu tenho uma proposta para te fazer. Pois faça. Aí ele falou assim, eu estou com os terrenos aqui de uma cliente há muitos anos. E ela estava doidinha para vender. Ela nem sabe que essa área vai ser valorizada. Mas eu estou vendendo 3 terrenos por 25 mil. E é 150 metros onde vai ser construída a universidade. E eu falei assim, meu Deus, é de Deus e é meu. Aí, mais do que depressa, você me dá uma semana para me vender o carro. Irmãos, o carro não chegava nesse valor. O meu carro era 21.500. E o restante, eu posso dividir? Pode com a sua mãe, porque no Nordeste é assim. Você conhecendo, é preferível ter amigo na praça do que dinheiro em caixa. Não conheço sua mãe, não se preocupe não, você pode dividir o restante, não tem problema. Então, espere uma semana para me vender o carro. Cheguei, liguei para o meu amigo, que é pai de um aluno meu, falei assim, Luiz, venda meu carro para ontem. Ele disse, o quê? Para ontem? Você não está nem com 20 dias, você comprou o carro, você já quer vender, assim, é presente de Deus e tem que ser rápido. Aí eu falei, tá certo. No outro dia, pegou meu carro na garagem, numa semana ele vendeu o carro. Na segunda-feira, me encontrei com ele na porta da escola, falei assim, Valdete, o dinheiro está no banco. Falei, glória a Deus. Irmãos, Satanás se levantou com tanta fúria na minha vida, mas ele levantou para cair. 9h30 da noite, eu chegando, eu vindo para casa, na Doutor Laerte, na rua perto da casa da Gorete. 2 enviados do inimigo, usou 2 jovens de moto. Eu tomei um susto, parecia 2 gatos em cima de mim. Roubaram minha bolsa, com todos os meus documentos. Eu só falei para eles, solte meus documentos. Você fique aí, não venha não, que era a próxima esquina, né? Eu fiquei quietinha. Eles levaram minha bolsa, quando vi o barulho de moto, eu segui em frente. Ainda andei assim uns 3 quarteirões, mas eles levaram tudo. Eu, nervosa, corri lá para casa da Gorete. Cheguei lá, Gorete, fui assaltada. E assim, Valdete, eu tenho uma notícia pior do que essa. Hoje nós recebemos a notícia que o Ulisses estava com câncer. Eu falei, glória a Deus, tem que glorificar o nome do Senhor Jesus, gente. Você está passando uma prova, glória a Deus. Porque se você murmura, é sinal que você não tem fé. Então eu comecei a correr logo, cancelar os cartões e providenciar a minha vida, né? Porque estava com os cartões, dinheiro no banco, e aí, né? Mas aquele de lá estava firme, porque esse segredo era meu e dele. Aí, de repente, eu fiquei tranquila e fui para casa. E eu dando glória a Deus, eu cheguei lá no meu emprego, falei, né? Dei os telefones lá, se alguém ligasse para mim e tal. E alegre, as meninas falando assim, nossa, eu nunca vi a pessoa ser assaltada, roubar um celular de tanto valor. Disse, menina, porque Deus tem coisas maiores para mim. E eu cantando, glorificando a Deus, entrei na sala dos mais felizes. Aí eu só sei que depois, passou 3 dias. Na quinta-feira, o meu filho chega e fala, mamãe, acharam os seus documentos. E glória a Deus. Aí ela me deu o número do telefone do moço. Eu liguei para ele e falei assim, olha, eu só joguei fora a goiaba, que estava apodrecendo sua bolsa. Gente, levaram só o celular, deixaram todos os meus documentos. Coisa pessoal, moeda que tinha, o pouquinho dinheiro que tinha, eles levaram. Mas deixaram tudo. E eu falei, onde você mora que eu vou pegar a bolsa? Não se preocupe, eu vou deixar na sua casa. Gente, quando eu falei assim, joga meus documentos, Deus já tinha avisado para ele, não era para jogar em bueiro, não era para jogar em mato, não jogar em nada. Eles jogaram dentro do condomínio, o síndico pegou, colocou na portaria e um moço que trabalha na CTBC pegou os meus dados
e achou os telefones, ligou e foi deixar na minha porta. É o enviado de Deus, deixou na minha porta. Eu agradeci demais a vida dele, né? Orei pela vida dele na hora, dele, da esposa. Eles ficaram muito felizes comigo. E aí fui, né? Na quinta. Na sexta-feira não trabalhei, corri para o banco. Quando eu cheguei lá no banco, fui direto para o caixa. O caixa falou assim, agora é na gerência, porque você cancelou seu cartão. Quando eu cheguei na gerência, tinha uma moça, de um senhor lá. Quando foi a minha vez, gente, o sistema cai. Eu falei, glória a Deus. Eu deixei os documentos tudo lá no banco. Eu nem saí do banco com meus documentos. Fui para casa, porque eu sabia que até o sistema voltar, já era quase 3 horas, por volta de 1h30, né? Eu saí para almoçar e disse, eu vou embora. Fui os documentos dentro do banco e fui para casa. Falei, mamãe, eu só vou depositar o dinheiro segunda-feira. Não foi na segunda-feira. Pedi licença lá à direção e fui para a Caixa Econômica. Quando foi 10 horas, já estava lá. Entrei, fiz o depósito para a moça, né? Não sei se é moça, não sei se é senhora. Fiz o depósito e falei, mamãe, corra no cartório e já passa esse terreno para o seu nome. Como lá no Ceará, depois de meio-dia, tudo fecha, né? Minha filha, eu sou louca, não. Eu não posso sair nesse sol quente, não. Falei, então tá certo, 3 horas a senhora vai lá. E à noite eu ligo para a senhora. E assim foi. 3 horas da tarde ela foi, resolveu tudo, transferiu para o nome dela. Quando foi à noite, falei, tá aqui. Todos os documentos, até a procuração que o moço tinha, da moça, né, para vender o terreno, está comigo. Descansa. Falei, glória a Deus. Deus é fiel, gente. Quando você é fiel no pouco, Deus é fiel no muito. Viu? É só você crer. Você está passando por uma prova difícil? Creia, porque a vitória é tão grande que você nem imagina. Eu estou passando pelo deserto, mas eu creio que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Hoje eu estou sozinha aqui, mas eu creio que em pouco tempo a minha família está aqui. Em nome de Jesus. Aleluia, para o Senhor, aplauda mais forte, querida. Dá um glória a Deus aí, que o seu milagre, a sua bênção está chegando aí na sua vida. Amém. Glória a Deus, me dá um relógio aqui, que eu não sei nem que horas são. Que pena, né, que aqui a gente tem que ficar olhando o relógio. Lá na glória não vai precisar disso aqui, amém? Aleluia. E eu sei que muitos outros testemunhos nós temos aí, mas eu gostaria que você, né, pudesse estar levando ao seu líder, essas pessoas que vieram aqui porque levaram o testemunho para o líder de célula. Aí o líder de célula falou assim, não, amém, né, pastor, fulano de tal quer dar o testemunho lá. Então é só falar com o seu líder e nós na próxima quinta-feira nós abrimos novamente o espaço para darmos testemunho em nome de Jesus, amém? Quantos aqui tem testemunho para dar aí? Tenho certeza que tem muitos aqui testemunhos. Então, pode abrir a sua boca, querido. Pode abrir a sua boca e falar daquilo que Deus tem feito na sua vida. E eu queria testemunhar a palavra de Deus nesta noite. E é uma palavra breve, mas uma palavra de Deus. E para esse momento, da 7ª semana, semana da campanha, é impossível, mas Deus pode, amém? Você crê nisso? Que pode ser impossível, mas Deus pode? E tudo é possível ao que crê. E eu queria que você abrisse comigo lá em Josué, capítulo 6, Josué 6. Eu quero compartilhar aqui um texto da palavra de Deus, mas extrair desse texto 3 princípios, para que você possa fechar essa campanha, assim, com muita expectativa ainda do que Deus pode fazer na sua vida, porque Deus, Ele é um Deus eterno, é um Deus ilimitado, é um Deus que pode fazer e operar infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Josué, capítulo 6, fique de pé no seu lugar, para nós lermos a palavra do Senhor nessa noite.
Diz assim a palavra: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra. Eu creio, Deus, que o Senhor tem um propósito, ó Deus, nessa porção que o Senhor separou para este momento, para esse dia, para esta 7ª semana dessa campanha. Deus, eu creio, Pai, que o teu povo tem buscado o Senhor nesse tempo. O teu povo tem, ó Deus, estado diante do Senhor, tem, ó Deus, andado segundo a tua palavra. E, ó Deus, a expectativa é grande que está no coração dos teus filhos, das suas filhas. A esperança é grande, Deus, o sonho é grande, porque nós cremos num Deus que é grande, é eterno, é um Deus todo-poderoso, um Deus que opera maravilhas, um Deus que não tem limites. Pai, por isso essa palavra vem, ó Deus, confirmar tudo aquilo que foi ministrado, ó Deus, nesse tempo, tudo aquilo que foi ensinado, tudo aquilo que foi, ó Deus, semeado no coração do seu povo, para que nesta noite, Deus, nós possamos fechar esse ciclo profético, ó Deus, sobre a igreja do Senhor, liberando uma palavra, ó Deus, de transformação, uma palavra de mudança, uma palavra, ó Deus, de milagre, uma palavra, ó Deus, que trará à existência aquilo que não existe, uma palavra, ó Deus, que vai atrair, Deus, o seu milagre, a sua provisão, o sobrenatural do Senhor sobre nós. Que o Senhor opere, Senhor, opere, ó Deus, segundo a medida da fé de cada um. E eu sei que esse povo é um povo de fé, é um povo, ó Deus, que tem buscado o Senhor, crendo, ó Deus, na promessa. Um povo, ó Deus, que tem feito diferença por estar na sua presença, Pai, esperando do Senhor, não de outro, mas do Senhor. Opera, Senhor, então, aquilo que tu tens para operar nesta noite, e que nós possamos glorificar o teu nome para todo sempre. E a igreja diga graças a Deus, diga louvado é o nome do Senhor. Você pode se assentar, querido. Eu estava lendo esse texto, e quando eu meditei sobre esse texto, um texto conhecido para nós crentes, para nós da igreja do Senhor, a destruição de Jericó, a destruição das muralhas de Jericó, o exército que lutava com Josué, e mediante a palavra de Deus, a direção do Senhor, eles investiram contra Jericó, porque eles tinham uma promessa de possuir aquela terra, e todo o inimigo de Deus que habitava ali na terra de Canaã, deveria ser retirado. E é interessante que quando nós olhamos para o texto, nós começamos a olhar para a vida de um homem de fé, de um homem de Deus, de um homem que há muitos anos antes desse acontecimento, ele se destacou juntamente com Calebe, frente a Moisés, porque eles não murmuraram, eles não esmoreceram, eles não se desfaleceram em sua alma, eles não duvidaram da promessa, muito pelo contrário, quando aqueles espias que foram a espiar a terra de Canaã, e voltaram com um relatório a Moisés,
todos os 10 vieram com algo de medo, de incredulidade, infamando aquela terra. Então Josué é este homem, um homem que sucedeu Moisés, um homem guerreiro, um homem que estava ali na direção que Deus havia dado a ele. E quando nós olhamos para a vitória de Israel em Jericó, nós conseguimos destacar, ilustrar, pelo menos 3 princípios que se aplicam na nossa vida hoje. Quando nós olhamos para essa vitória, a vitória de Israel, a vitória do povo de Israel sobre Jericó, nós podemos destacar aqui 3 princípios para as nossas vidas de hoje, diante dos nossos desafios. Quantos aqui têm desafios em suas vidas? Então o desafio, ele não escolhe classe social, não escolhe raça, não escolhe poder econômico, não escolhe sexo, não escolhe. O desafio é para todos nós. Mas o interessante é que nós devemos nos lembrar, como Josué se lembrou, durante os desafios. Nós precisamos nos lembrar de algo antes do desafio. Nós precisamos nos lembrar durante o desafio. E nós devemos nos lembrar depois do desafio, depois da vitória. É interessante que eu estava olhando um texto de uma enciclopédia bíblica, e esses 3 princípios falaram tanto ao meu coração que eu queria compartilhar nessa noite. Antes do desafio, você deve se lembrar de que está lutando em vitória e não pela vitória. Você está lutando em vitória. E quando nós entendemos isso, tudo passa a ser diferente. Porque muitas vezes nós ficamos correndo atrás da vitória, nós ficamos correndo atrás da bênção, nós ficamos correndo atrás daquilo que Deus vai fazer quando Deus já fez, quando Deus já operou, quando Jesus já disse está consumado, quando a conquista da cruz já nos garante uma herança de bênção e de vitória sobre as nossas vidas. Então o primeiro princípio que nós devemos nos lembrar antes do desafio é que nós estamos lutando em vitória e não pela vitória. Amém? Diga, eu vou me lembrar antes do desafio que eu estou lutando em vitória e não pela vitória. Quantos entendem isso e dão glória a Deus aí? Quando nós lemos esse texto, quando nós passamos aqui os nossos olhos nesses 5 primeiros versículos de Josué 6, nós vemos aqui Deus liberando uma palavra sobre Josué, e no texto a Bíblia diz que a cidade estava o quê? Fechada. A cidade estava sitiada por causa do povo de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava. Aí vem a palavra do Senhor a Josué e diga: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Josué e o seu exército já tinha lutado com relação a Jericó? Não havia lutado ainda. Mas como então Deus fala: eu entreguei nas tuas mãos Jericó, o seu rei e os seus valentes. É porque Deus, Ele trabalha não com aquilo que os nossos olhos nos mostram. Deus trabalha segundo a sua vontade, segundo o seu plano. E a vontade de Deus, o plano de Deus são eternos. Deus não trabalha dentro do nosso tempo.
Nós podemos estar olhando hoje alguma dificuldade na nossa vida, mas Deus, quando fala, olha, eu já entreguei o rei, eu já entreguei a cidade, eu já entreguei os valentes, mas nós podemos olhar e falar, Deus está aqui, o problema, o desafio está diante de mim, mas Deus já está vendo você vencer depois, porque Ele já te deu a vitória em Cristo Jesus. Então, antes do desafio, Deus traz uma promessa para você, uma palavra para você, e fala, eu já entreguei a vitória nas suas mãos. Então ande em vitória, não ande pela vitória. Lembre-se de que você está lutando em vitória. Quando nós entendemos isso, tudo passa a ser diferente. Quando a pessoa ela tem certeza da vitória, pode acontecer o que acontecer, pode acontecer as coisas mais improváveis, como nós vimos aqui ouvimos nesses testemunhos, coisas improváveis, coisas impossíveis, coisas que não acontecem todo dia. E aí nós vemos então o agir de Deus. Quando se torna difícil, o difícil se torna impossível, aí Deus começa a agir. Ele traz a palavra para você, querido, dizendo, olha, não temas, porque eu sou contigo. Josué, ele tinha essa palavra sobre ele sabia que havia uma promessa, essa promessa já tinha sido dada ao seu antecessor Moisés, e ele entendeu então, quando Deus falou para ele, ora, é interessante, você ouve a voz de Deus falar, olha só, ouça a voz de Deus falar para você, olha, Deus chamando a atenção, olha, entreguei na tua mão, Jericó, o seu rei e os seus valentes. Entreguei, está entregado, está entregue. Entreguei, está entregue. Eu te dei a vitória, está entregue. Então você vai lutar como? Em vitória. Você não vai lutar mais pela vitória, você vai lutar em vitória, porque Ele já te entregou a vitória em suas mãos. Amém? Amém, queridos? E é interessante, quando nós vemos aqui, em seguida, Deus dando a estratégia, porque Deus dá estratégia, Deus diz para nós que Ele já nos deu a vitória, Ele diz para nós a promessa dEle, Ele já nos garante, né, a promessa que ela não vai falhar, ela não vai se perder no tempo e no espaço, e nem diante de qualquer circunstância, a não ser a incredulidade, a falta de fé. A não ser essa circunstância, nada mais pode mudar a promessa de Deus, nada mais pode mudar a palavra liberada pela boca de Deus. Você crê nisso, querido? Então lembre-se, antes do desafio, você está lutando em vitória. Você já tem a vitória, mas você precisa lutar pela vitória? Não, você já tem. Você já tem. Amém? Muda tudo isso. É igual o time que entra em campo, já sabe que vai ganhar. É o time dos mais que vencedores. Tem alguém desse time aqui nessa noite? E é interessante, o segundo princípio que nós tiramos dessa vitória de Josué e seu exército sobre Jericó, que nós devemos também nos lembrar durante o desafio, que nós vencemos o inimigo pela fé. Durante o desafio, nós devemos nos lembrar que nós vencemos o inimigo pela fé. Sabe o texto que nós lemos hoje, no início dessa reunião? 1 João 5, no versículo de número 4, diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Diga, esta é a vitória que vence o mundo,
a nossa fé. Então, quando você estiver diante do desafio, preste atenção, antes do desafio, você deve lembrar que você está lutando em vitória e não pela vitória. Segundo princípio, diante do desafio, durante o desafio, você deve se lembrar que os inimigos, eles são vencidos pela fé. É interessante que esse texto de Josué 6, ele é lembrado na palavra do Senhor no Novo Testamento pelo autor do livro aos Hebreus, no capítulo 11, Hebreus 11, o autor faz questão de lembrar desse momento histórico da vitória de Josué e seu exército sobre Jericó. E lá em Hebreus, no capítulo 11, no verso de número 30, Hebreus 11, 30, diz assim a palavra do Senhor: pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeada por 7 dias. Então, as muralhas de Jericó, elas ruíram, depois de rodeadas por 7 dias, por causa de quê? Por causa da fé, pela fé. A estratégia é o meio pelo qual Deus vê se eu estou andando ou não pela fé. Deus falou a Josué: olha, vocês vão rodear Jericó por 6 dias. Por 6 dias vocês vão rodear Jericó uma só vez. Mas no 7º dia, vocês vão rodear as muralhas por 7 vezes. E ao cabo da 7ª vez, no 7º dia, vocês vão soar ali o chofar, que era a trombeta feita com chifre de carneiro, e vão liberar grande grita. E é interessante que o pastor Alexandre, semana passada, falou que tem que fazer barulho. E aqui mais uma vez nós vemos na Bíblia que o crente tem que fazer barulho mesmo. Mas tudo é estratégia. O que vence é a fé. Tudo é estratégia. Pastor, rodeou, pastor, 6 vezes. Rodeou uma vez. Cada dia, nessa hora, foram 6 dias. Cada dia, rodeando uma vez. No 7º dia, rodeou 7 vezes. Tocou as trombetas, soaram as trombetas, gritaram. As estratégias foram dadas por Deus para ver se o povo ia caminhar por fé. Se você receber uma direção de Deus, que é a palavra dele mesmo te dá, se Deus está te dando estratégia, se Deus está falando como você deve fazer, mediante a palavra de Deus, querido, porque a gente às vezes fica atrás de muita revelação. Aqui não tem crente Kodak não, né? O crente Kodak é aquele que fica atrás de revelação, né? Não, querido, você tem que ir na palavra de Deus. Vai na palavra. E quando Deus usar uma pessoa de Deus para revelar, vai ser segundo a palavra de Deus. Você pode ter certeza que quando Deus levanta um homem ou uma mulher, vai ser segundo a palavra de Deus. E outra coisa também, porque o espírito do profeta está sujeito a ele mesmo. Ele não entrega palavra para trazer confusão. Se é uma pessoa de uma célula, não fica entregando palavra para aquela pessoa, não. Deus traz paz no coração do líder daquela pessoa, do pastor daquela pessoa, porque muitas vezes, quando não tem temor de Deus e o Espírito não está sujeito a ele, ele começa a falar, às vezes, para mais do que deveria falar, e o que era para ser bênção não é mais. Então, querido, quando Deus dá estratégia na palavra, quando Deus estabelece uma estratégia de Deus, falar assim: olha, isso, filho meu, eu estou te dando. Assim como falou com Josué, falou: olha, eu estou entregando nas suas mãos, Josué. Eu estou entregando Jericó. Eu estou entregando o seu rei. Eu estou entregando os seus valentes. Foi palavra de quem? Palavra de quem? De Deus. Josué podia duvidar? Jamais. Era a palavra de Deus. Então, ele creu. Mas crer é só acreditar e ficar parado? Falar assim: não, eu creio.
que eu estou lutando em vitória, não pela vitória, e vou ficar quieto, não. A fé sem obras é morta. Então Deus deu direção, vai com o povo, marche por 6 dias, dando volta sobre a cidade, cada dia uma volta, e no 7º dia, 7 vezes. Soem as trombetas, gritem grande grita, e vocês vão ver o milagre acontecer. O último princípio, depois da vitória, nós devemos nos lembrar de que obedecer às ordens de Deus é algo imprescindível, como nós falamos, e nós devemos dar glória somente a Ele. Quando as pessoas sobem nesse altar, por mais que falem que Deus usou, né, um instrumento, um canal, um profeta, né, usou o líder de célula, mas são instrumentos, são canais de bênção. Mas a origem, da onde vem a bênção, é só do Senhor. Então, somente a Ele toda a honra e toda a glória. Nós louvamos a Ele pela vida dos irmãos que estão à nossa volta e nos fortalecem também em fé. Não é verdade, Gorete? Pessoas que estão conosco, que também sonham os nossos sonhos, sonham conosco, acreditam também, nos ajudam a caminhar, nos ajudam a crer, nos ajudam a perseverar, nos ajudam a levantar. Pessoas como essas são pessoas de Deus na sua vida e que são canal de Deus. Você pode louvar a Deus pela vida delas, mas quando o milagre, a vitória vem depois dela, você nunca deve se esquecer de dar glória a Deus. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Glorifica o nome de Deus. Glorifica o nome do Senhor. Diga a todos quantos tiverem ouvidos que Deus é um Deus do impossível. E Ele operou o impossível para você, querido, em nome de Jesus. É interessante, quando nós olhamos então para esses princípios, e nessa noite, queridos, esses princípios, eles precisam sustentar tudo aquilo que nós já alcançamos durante essas semanas. Essa mensagem dessa noite é uma mensagem objetiva, mas é para que você não perca a sua bênção. É para que você tome posse da sua bênção. Eu creio que você não vai se esquecer, diante de nenhum desafio, e antes mesmo desse desafio, de você começar a lutar no desafio, você vai lembrar: eu preciso lutar em vitória. Diga assim: eu vou lutar em vitória, não pela vitória, porque em Cristo Jesus eu já sou mais que vencedor. Amém? E as muralhas vão cair, querido. As muralhas vão cair. É uma questão de tempo. É uma questão do nosso tempo, porque no tempo de Deus, na eternidade, Deus vive na eternidade. O milagre já aconteceu, já foi liberado, já está consumado. Durante o desafio, eu venço o inimigo pela fé. Qual que é a minha arma para vencer o inimigo e vencer o mundo? A fé. Esta é a vitória que vence o mundo. Diga: durante o desafio, eu vou me lembrar de vencer, de lutar pela fé e vencer o inimigo. Amém? E depois da vitória, depois de você passar o desafio, você vai dar glória a Deus. Deus vai te dar a vitória e você vai glorificar o nome dEle. Você não vai se calar, você vai anunciar para todos quantos você encontrar que o seu Deus é o Deus do impossível. E Ele faz o impossível para você, querido.
Amém? Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Muitas vezes, alguns falam assim: pastor, será que não tem alguma influência essa questão dos 7? Por que 7 semanas? 7 é o número da perfeição. O número 7, ele é muito usado nas Escrituras. E ele está relacionado com a perfeição divina. No hebraico, é interessante o comentário que faz, né, na Bíblia de estudo do Dr. Russell Shedd. No hebraico, o número 7 é a raiz da palavra jurar, obrigando ao cumprimento da palavra ou promessa feita, no caso 7 vezes. Queridos, o 7 é o número então que mostra ou simboliza a perfeição de Deus. Nós estamos na 7ª semana. Nós estamos entrando no final de uma campanha, mas na verdade a nossa vida ela se abre para mais um ciclo que nós vamos andar pela fé. E eu te convido a fechar os seus olhos nessa hora. Os sacerdotes, depois daqueles 6 dias que Jericó foi rodeada, que a cidade foi rodeada por aqueles homens de guerra, os homens do exército de Josué. Então os 7 sacerdotes levaram 7 trombetas adiante estava a arca do Senhor. No 7º dia, então aqueles homens, e ali com os 7 sacerdotes, rodearam a cidade por 7 vezes, e os sacerdotes tocaram as trombetas, e no momento que eles tocaram as trombetas era tocada longamente, e se ouvindo o sonido dela, todo o povo gritava com grande grita, e o muro da cidade caiu por terra, e o povo subia, cada qual em frente de si, naquelas pedras que estavam totalmente despedaçadas. E talvez essas muralhas para você, querido, represente o seu casamento. Talvez essas muralhas representem uma enfermidade que não é sua, mas uma enfermidade que está alojada no seu corpo. Talvez essa muralha signifique uma porta que se fechou para você, algo que você estava esperando profissionalmente, financeiramente, e tem se constituído como uma muralha. Talvez essa muralha seja alguma coisa que você precise se libertar, ou alguém da sua casa precisa se libertar. E nessa hora, eu te convido a se lembrar, a trazer à memória aquilo que te dá esperança, a palavra do Senhor que diz que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Lembre-se que antes mesmo das muralhas caírem, antes mesmo de Josué ver Jericó nas suas mãos, o rei na sua mão, os valentes nas suas mãos, ele já estava lutando em vitória. Ele já estava lutando em vitória. É diferente, você pode lutar em vitória, querido. Em Cristo Jesus você pode lutar em vitória. Será que nessa hora você pode já começar a marchar aí no seu lugar?
Começa a marchar aí no seu lugar. Começa a marchar. Ainda que você diga, pastor, mas ainda não estou vendo, pastor, lá em casa. Eu não estou vendo lá no meu casamento. Eu não estou vendo ainda lá no meu trabalho. Eu não estou vendo ali na minha área financeira. Eu não estou vendo meu filho longe das drogas. Eu não estou vendo. Você não foi chamado para ver e crer. Você foi chamado para crer. E depois você vai ver a glória de Deus. Creia. 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 Ainda diante da muralha, ainda diante do desafio, você já está lutando em vitória. Cristo já te deu a vitória. Cristo já te deu a vitória. Jericó chegou ao fim, querido. Jericó chegou ao fim. As muralhas cairão. Os inimigos serão colocados por estrado nos seus pés. Os inimigos vão ser entregues nas suas mãos. Se você lutar em vitória, se você se lembrar que você vence pela fé, se você se lembrar de obedecer as estratégias de Deus, as direções de Deus na sua vida, e glorificar o seu santo nome, não pare de marchar aí. Marcha, querido. Marcha, querido. Marcha, querido. Nós chegamos na 7ª semana da campanha. No sétimo dia. No sétimo dia. No sétimo dia. Eles deram 7 voltas. No sétimo dia eles marcharam 7 vezes. No sétimo dia, eles soaram o chofar. Eles gritaram. Abre os seus lábios, querido. Abre os seus lábios, querida. Brade em alta voz. 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 Ele abre sempre uma porta onde não há saída, e o impossível faz acontecer. Ele faz o impossível. Tudo que eu fiz foi acreditar. Eu ouvi tua voz, eu obedeci. Como pude então ter chegado aqui? Eu não posso crer que é o fim. Não acabou! Dizem, onde está o teu Deus? Me perguntam o que fazer quando o que era difícil se torna impossível. Deus começa a agir, Ele vai abrir uma porta para você. A saída, e o impossível faz Aleluia. Aleluia. Continue a marchar aí no seu lugar. Aleluia, continue a marchar aí, querido. Foram 7 vezes que eles marcharam no 7º dia.
Eles não marcharam apenas uma vez no 7º dia, eles marcharam 7 vezes. Eu imagino que eles já estavam cansados, que eles já estavam com fadiga, que eles já estavam exaustos, porque aquela cidade era uma cidade fortificada, uma cidade grande para aquela época, e eles tiveram que rodear e não pararam. Eles não pararam, eles não pararam, eles não contrariaram a direção de Deus. Então não contraria a direção de Deus na sua vida. Nós estamos fazendo aqui um ato profético. Vem cá, Valdinei. Nós estamos fazendo um ato profético. Você não pode parar não, querido. Às vezes você fala assim, pra que isso, pastor? Quando fala pra que isso, aí já está denotando falta de fé. Aí não alcança, querido. Nós não estamos brincando aqui não. Ninguém está brincando aqui. Ninguém sai de casa para ver a casa de Deus, sabe, para brincar. Não, nós viemos aqui para fazer algo sério. Aí nós ficamos às vezes resistindo, e não adianta. A fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Então quando eu estou marchando aqui, querido, às vezes eu estou marchando, mas eu estou fazendo igual a pessoa que está do meu lado. Não, você está marchando, mas de repente a muralha que vai cair debaixo dos seus pés é uma muralha diferente. É uma muralha diferente daquilo que o seu irmão está passando, querido. Mas nós estamos fazendo um ato de fé, um ato profético. Nós estamos encerrando um ciclo aqui, um ciclo profético, um ciclo de unção, um ciclo de vitória, um ciclo de conquista, um ciclo onde Deus se agrada, porque nós temos feito aquilo que agrada o coração de Deus, que é andar por fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você vai continuar marchando aí, querido. Às vezes você vai marchar lembrando que quantas vezes você quis desistir do seu casamento, quantas vezes você quis desistir do seu emprego, quantas vezes você quis desistir da sua faculdade, quantas vezes você quis desistir daquele projeto, daquele plano, quantas vezes você quis desistir de algumas coisas. Aí vinha o cansaço, aí vinha o desânimo, aí fala, eu vou parar de marchar, eu vou parar de marchar. Não, já tá bom, já é a 3ª vez que eu faço isso, já é a 4ª vez que eu faço isso, e parece que nada acontece. Então isso, quando nós continuamos marchando, nós estamos mostrando a perseverança. Nós estamos mostrando a perseverança. Deus, nós não vamos parar de marchar enquanto não chegar a perfeição do Senhor, enquanto não chegar o plano do Senhor que é perfeito para mim, enquanto não chegar o número absoluto do Senhor. O 7 significa completo, completo. Chegou o tempo de Deus. 7 significa tempo de Deus, tempo de Deus, tempo de Deus. Aleluia, aleluia. Vai, continua aí, querido. Eu quero chamar aqui os discípulos, as discípulas aqui à frente. Não abra os olhos, querido, vai orando aí. Tem muita gente que está com muita fé aqui nessa noite, hein? Tem muita gente que está cheia de fé aqui nessa noite. Tem muita gente que está alcançando o milagre do Senhor nessa noite. Tem muita gente que já está ouvindo o ruído das muralhas se despedaçando. As muralhas vão cair, querido. Não pare de marchar. Não pare de marchar. Não pare de caminhar, rodear Jericó. Você vai receber a unção agora. O 7º dia. O 7º dia. A 7ª semana da campanha. 7 vezes foi rodeada Jericó. E ali
os 7 sacerdotes que levavam nas suas mãos 7 trombetas adiante da arca, e no 7º dia rodearam a cidade 7 vezes, e os sacerdotes soaram a trombeta. Os sacerdotes tocaram as trombetas. Ei! Tocaram as trombetas, tocaram as trombetas, as trombetas soaram lá em Jericó, soaram lá em Jericó. Em Jericó, Jericó, Jericó. Você vai sair do seu lugar agora, querido. Você vai sair do seu lugar, marchando aí, marchando como um exército de Deus, um exército de Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos, o Senhor dos exércitos, o Senhor dos exércitos. Você vai sair marchando como exército de Josué, que eles não marcharam, eles não lutaram pela vitória, eles marcharam e lutaram em vitória. Sai aí de cabeça erguida do seu lugar, sai de peito estufado aí do seu lugar, marchando sobre a tribulação, marchando sobre a desilusão, marchando sobre o problema, marchando sobre as cadeias, marchando sobre o pecado, marchando sobre os vícios, marchando sobre a separação, marchando sobre a tristeza, marchando sobre a depressão, marchando sobre a falta de fé, marchando sobre o problema financeiro, marchando sobre a porta fechada, marchando sobre as dificuldades, marchando sobre as tentações, marchando sobre as aflições, marchando isso. Ei! Ei! As trombetas soarão, as trombetas soarão. Continue marchando,
Jericó está sendo destruída. Jericó está caindo. As muralhas cairão. As muralhas ruirão. Toma posse da sua vitória. Toma posse da sua conquista. Toma posse do seu triunfo. Toma posse do seu sucesso. Toma posse. Ande. Marche em vitória. Em vitória. Em vitória. Em vitória. Em vitória. Exaramanas, xerelemanas. Elebalarabas, chamanarabas. Lidarabas, xerequelemanarabas. Lidarabas. Oh, xereconarabanas. Lidarabas. Oh, barabas, xereconarabanas. Lidacastaramanas. Lidarabas, xerecomanabachar. Ei! 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 Oh! As muralhas estão caindo, as muralhas estão ruindo, as trombetas soarão. Ei, não pare, não pare. Essa é a sua vida. O que nós estamos fazendo aqui nesta noite é algo profético. Lembre da sua vida. Lembre quando você estava pensando em desistir, quando você estava pensando em parar, quando você pensou que não podia mais caminhar, que não podia mais, que não podia mais, que não podia mais, que não podia mais marchar, que você estava cansado, que você estava fatigado, que você estava atribulado. Lembre-se que em Cristo você vence, que em Cristo você luta em vitória. Em vitória! Em vitória! Oh! Xerele manarabas! Xerele manarabas! Xerele manarabas! Oh! Xerele manarabas! Xerele manas! Oh! Xerele manas! Ei! Caramanarabas! Xerele manas! Oh! Você vai receber aí, você vai receber muito de Deus, vai receber o milagre de Deus, vai receber o impossível de Deus. Oh, Xaramanás, Xeremanás. Baixamos, 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 baixamos. Ei, oh, baixamos. Ele manarabas. Baixe, 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 baixe. Ele manarabas, ele querer manas, baixe, baixe. Ele cararabas, ele manas. Baixe, baixe, baixe. Ele cararabas, ele marabas. Baixe, 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 baixe. Ele marabas, ele marabas. Oh, olha filho, olha filho, olha filho. Ei,
Eu entreguei nesta noite. Eu entreguei nesta noite. Eu, o Senhor, entreguei nesta noite Jericó nas suas mãos. Olha, filho, eu entreguei a sua vitória sobre os reis, sobre os seus valentes. Ei, não pare, não pare. Homem de guerra, mulher de guerra, não pare de rodear a cidade, não pare de cercar. Oh! Ei, adiante de você vai, adiante de você vai a arca de Deus, adiante de você vai a presença de Deus, adiante de você vai, oh Espírito de Deus, Ei! E o povo de Deus gritava com grande grita. O povo de Deus gritava em grande grita. Abra os seus lábios. Abra os seus lábios. Abra os seus lábios. E brade. Abra os seus lábios e brade. Abra os seus lábios e brade. Ei! Abra os seus lábios e brade. Abra os seus lábios e brade. Abra os seus lábios e glorifique o Senhor. Oh! Grite em alta voz. Grite em grande grita. Solte sua voz como voz de rebate. 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 Em grande grita. Ei! Marche. 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 Ei! Marche. 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 Ei! Ei, balala baixele, manana baixele, lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vamos Josué lutar em Jericó e as muralhas cairão. Vamos Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Com Josué lutar em Jericó e as muralhas cairão. Os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Marche. Segue os muros para o Jericó chegou. Jericó chegou ao fim. Marche. Suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Segue os muros para mim, o Jericó chegou ao fim. Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Josué lutar em Jericó e as muralhas Josué lutar em Jericó, Jericó,
Jericó. Josué a lutar em Jericó e as muralhas caíram. Suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, que Jericó chegou ao fim. Não pare de marchar. Não pare de declarar. Devagar, não pare. Que o Senhor não pare. Vai guerrear. Não pare. Cerque os muros para mim, que Jericó chegou ao fim. Para em Jericó, Jericó, vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas cairão. Josué lutar em Jericó, Jericó, Josué lutar em Jericó e as muralhas cairão. Suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, que Jericó chegou ao fim. Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Josué lutar em Jericó e as muralhas cairão. Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Josué lutar em Jericó e as muralhas cairão. Suba os montes devagar, que o Senhor vai Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Josué lutar em Jericó e as muralhas cairão. Rebarabasuri canta labacheias, fremanás. Oh, maraques, fremanás. Uribanás, fremanás. Oh, maracas, frequererebacheinemanás. Bridará, xereconomanás. Ei, taramanás, brideremanás. Ei, charamanás, frecalarabás. Oh, marabachei, nereconomanás. As trombetas vão soar. As trombetas vão soar neste culto e vai ser simbolicamente aquelas trombetas que soaram no fim da sétima volta, no sétimo dia, com as 7 trombetas. Chegou o tempo de Deus para você, chegou o tempo de Deus, da perfeição de Deus na sua vida. Chegou o tempo do Senhor restaurar a sua vida. Chegou o tempo de Deus manifestar o poder dele na sua vida, porque ele já te deu a vitória. Você vai dar o brado de vitória agora. Você vai gritar em grande grita. Você vai gritar em grande grita. Você vai bradar em alta voz, com voz de rebate. Com voz de rebate, com voz de rebate. Você vai dar um brado de vitória agora, querido. Que as muralhas, elas ruirão. As muralhas serão destruídas. As muralhas cairão. Elas cairão. Não ficará pedra sobre pedra.
Não ficará pedra sobre pedra. É a promessa de Deus. E você vai dar um brado de vitória. Simbolicamente agora é o soar dessa última trombeta no 7º dia, na 7ª volta. Brade o brado da vitória, povo de Deus. Se você creu na sua vitória e que as muralhas já caíram e que você está lutando esse desafio em vitória, então você vai aplaudir o Senhor como nunca antes. Aplauda o Senhor! 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 E as muralhas ruirão, 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 e as muralhas, e as muralhas ruirão. E as muralhas ruirão, e as muralhas ruirão, e as muralhas ruirão, e as muralhas, e as muralhas ruirão, e as muralhas ruirão. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.